Olá, seja bem-vindo a uma nova semana de devocional. Eu sou a Gabi e esta semana buscaremos algumas lições menos conhecidas na Bíblia sobre liderança. Essas não são lições de liderança para os poucos e os dotados, mas para todos, para pessoas comuns como eu e você. O tema de hoje é O que você tem? Falaremos sobre André, discípulo de Jesus, e vamos refletir sobre seu papel discreto, mas significativo, na famosa multiplicação dos pães para 5.000 pessoas. Nossa passagem é João, capítulo 6, versículos de 5 a 11. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: "Onde compraremos pão para esse povo comer?" Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. "Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente?" Disse Jesus: "Mandem o povo assentar-se." Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Vamos nos aprofundar na palavra? Comece com um momento de reflexão. O que significa ser um líder? Nossa cultura voltada para o desempenho muitas vezes limita a definição de liderança ao poder, à posição e ao carisma. A Bíblia, no entanto, pinta um quadro radicalmente diferente. Ela nos convida a ver a liderança não como dominação, mas como serviço. Não como algo posicional, mas como algo relacional. As Escrituras promovem uma versão de liderança que, silenciosa, mas corajosamente, impacta o mundo através da fé, do amor e da humildade. Uma liderança que modela o caminho de Jesus. O mais notável sobre essa liderança é que ela não é exclusiva. Não é reservada para os talentosos ou extrovertidos. Está disponível para todos, incluindo você. Sua liderança pode não estar em um grande palco, mas ela importa. Sua influência pode ser sutil, mas é significativa. Hoje, você precisa perceber que é um líder. Se souber onde procurar, a Bíblia está cheia de lições de liderança para pessoas comuns. Pegue o exemplo de André na passagem de hoje. Enquanto a multiplicação dos pães para 5.000 é uma história conhecida, o papel de André muitas vezes passa despercebido. No entanto, como revela o Evangelho de João, sua iniciativa cheia de fé foi fundamental no milagre de Jesus. Vamos observar isso acontecer. À medida que o episódio se desenrola, Jesus apresenta um problema aos seus discípulos. Onde compraremos pão para esse povo comer? Ele então recebe 2 respostas completamente diferentes. Filipe, sobrecarregado pela tarefa, foca no que os discípulos não tinham: o dinheiro para alimentar a multidão. André, por outro lado, vê a situação de forma diferente. Agindo com fé, ele fala corajosamente e destaca o que os discípulos tinham: o simples lanche de um menino. É essa perspectiva visionária que desbloqueia o milagre que se segue. Pense em um desafio que você está enfrentando atualmente. Você está focando no que lhe falta ou no que você tem? Hoje, você pode ser um líder em sua família, trabalho ou escola, seguindo o exemplo de André. Líderes tementes a Deus impactam positivamente aqueles ao seu redor ao confiar em Deus e focar no que tem, em vez do que não tem. Pois eles sabem que, nas mãos de Jesus, até mesmo o menor recurso tem potencial ilimitado. Então, o que você tem hoje? Reflita e ore comigo. Peça a Deus para abrir seus olhos para enxergar as oportunidades ao seu redor, mesmo nas pequenas coisas, e para ajudá-lo a ver o potencial do que você já tem em suas mãos. Neste momento de paz, pense nos desafios que você tem enfrentado e reflita sobre como você pode confiar mais em Deus, entregando seus recursos limitados nas mãos dele.
Você conhece alguém que está lutando com as próprias limitações? Reflita sobre como você pode levar uma palavra de encorajamento para essa pessoa, lembrando-a de que Deus pode usar até mesmo o que parece pequeno para realizar grandes coisas. Vamos orar. Pai querido, obrigada por me lembrar que nas tuas mãos até o menor recurso tem um grande potencial. Ajuda-me a enxergar além das minhas limitações e a confiar em Ti com o que eu já possuo. Que eu seja como André, disposta a oferecer o que tenho com fé, sabendo que o Senhor pode fazer muito mais do que eu imagino. Em nome de Jesus, amém. Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro dia da nossa semana de pensamento do dia sobre os últimos conselhos do apóstolo Paulo. Sabemos que Paulo, após seu encontro com Cristo na estrada de Damasco, teve sua mente, seu coração e suas atitudes totalmente transformadas pelo Senhor Jesus. Antes, um perseguidor da igreja, se tornou um dos maiores missionários e anunciadores da graça de Deus. Ele fundou diversas comunidades de fé que pastoreou ao longo de sua vida. Suas cartas, enviadas a estas igrejas, compõem grande parte do Novo Testamento. Nelas, vemos seu amor sacrificial e dedicado ao Senhor. As últimas cartas do apóstolo, porém, não foram escritas para as igrejas, mas para seus mais fiéis amigos e cooperadores, Tito e Timóteo. Paulo os amava como se fossem seus filhos. Eram seus companheiros de vida, lutas e ministério. Foi para eles que Paulo escreveu suas últimas palavras. Elas trazem o que ele considerava mais importante para compartilhar com seus jovens discípulos. Ele queria encorajá-los, fortalecê-los, direcioná-los. Queria trazer às suas memórias a grandeza do amor de Cristo, sua maravilhosa graça. Por isso, esses conselhos são tão valiosos para todo aquele que quiser viver uma vida cheia da presença e da sabedoria de Deus. O primeiro desses conselhos que quero compartilhar com você é sobre nos mantermos firmes na fé. Paulo elogia Timóteo por sua fé sincera, verdadeira, sem fingimento e sem hipocrisia. E o encoraja a conservar essa fé, mantendo uma boa consciência diante de Deus e meditando no amor de Cristo. Paulo mostra como sua própria fé o sustentava nos momentos de dificuldade. Ao escrever 2 Timóteo, estava preso e sabia que em breve seria morto. Seu crime? Amar ao Senhor e pregar sua palavra. Mas mesmo diante da morte, Paulo não esmoreceu. Antes, ele diz: Eu sei em quem tenho crido. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A fé de Paulo era o que o fortalecia diante das tristezas e dificuldades da vida. E assim também é comigo e com você. Somente se mantivermos firmes nossa fé em Cristo, seremos capazes de enfrentar os desafios e vencer as aflições e angústias. A fé é o que nos mantém de pé. Ela nos lembra que Deus existe, é bom, gracioso, misericordioso e fiel. A fé nos ajuda a colocar nossos olhos em Deus e nossas esperanças em seu caráter e amor. A fé é o dom de Deus que nos recorda de que somos fracos, mas Ele é forte e nele somos mais que vencedores. Por isso, tenhamos sempre em nossas mentes e corações o conselho de Paulo e conservemos firmes a nossa fé em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Alimente a sua fé cotidianamente pela palavra e pela oração. Assim, você agradará a Deus, pois os seus justos vivem pela fé nele. Olá, eu sou a Letícia Tavares. Seja bem-vindo ao especial do Posicionadas aqui no Glorify. Marcos capítulo 14 é um capítulo muito marcante, pois narra a traição de Judas e a prisão do nosso Senhor Jesus Cristo.
Esse capítulo inicia contando que estava se aproximando a Páscoa e a festa dos pães sem fermento, e os mestres da lei desejavam flagrar Jesus em algum erro para que pudessem matá-lo. Como a festa estava chegando, decidiram esperar, para que não houvesse muito tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia com seus discípulos, uma mulher se aproximou e derramou sobre ele um perfume muito caro de nardo puro. Os que estavam ali, escandalizados, julgavam-na de desperdiçar perfume, que se fosse vendido, poderia alimentar muitos pobres. Gostando da proposta, ofereceram dinheiro a ele, que então passou a esperar pela oportunidade perfeita para entregar Jesus. Então o capítulo passa a narrar a última ceia do Senhor. Durante a celebração da Páscoa, Jesus revelou que um deles o trairia, que sua hora estava chegando de ser levado, e que todos os seus discípulos fugiriam. Pedro, impulsivo e tão amigo de Jesus, resiste àquela palavra dizendo: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Mal sabia ele que, assim como Jesus havia predito, ele o negaria 3 vezes ainda naquela noite, e choraria amargamente ao perceber o que havia feito com o cantar do galo. Jesus foi ao lugar chamado Getsêmani. Aflito e angustiado, levou consigo Pedro, Tiago e João para viajarem, mas com os olhos pesados, caíam no sono de novo e de novo. Afastado, Jesus fez um pedido ao Pai. Abba, que quer dizer pai em aramaico, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Em pouco tempo, a hora chegou. Judas, que havia combinado um sinal com os soldados para que reconhecessem quem dentre eles era Jesus, se aproximou e beijou seu rosto. Aquele era o sinal. Aproximaram-se de Jesus e o prenderam e o levaram. Judas, de fato, o havia traído, o entregado para que fosse morto. Todos os discípulos fugiram. Os chefes do Sinédrio e o sumo sacerdote procuravam acusações contra Jesus, que, ao assumir ser o filho do Deus vivo, foi acusado de blasfêmia e declarado digno de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, vendaram os seus olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize. Pedro, ao ser reconhecido, começa a negar Jesus, e ao perceber que se cumpriria o que o Senhor havia dito que ele faria, chorou amargamente. Este capítulo marca os últimos momentos de Jesus com seus discípulos e o começo de seu grande sofrimento por nós. Amado Senhor Jesus, ensine-nos a ser gratos de verdade pelo que o Senhor fez em nosso lugar. Desconhecemos tamanha paixão e entrega como a tua. Obrigada, Senhor, pois por amor fizeste tanto por nós. Amém.